Olá, olá, olá. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem por aí? Muito calor na terrinha de vocês? Aqui tá quente que só misericórdia. Tava esperando que chovesse, porém, parece que a chuva resolveu ir para outras bandas. Bem, terminei essa leitura aqui de Deus e Sem Homens, de Harry Kunzman. Uma releitura interessante. É um livro que deixa a gente assim com um gostinho de quero mais, que promete uma nova releitura. Quando será, eu não sei. A primeira vez que eu li em 2019, então tem 6 anos, né, da primeira leitura até aqui. Quem sabe daqui uns 6 anos eu torne a lê-lo novamente. Mas vamos ao que interessa. A resenha, propriamente dito, que é a parte importante do vídeo. Bom, em Deus e Sem Homens, nós vamos acompanhar a história de uma família, a família Mataro. Eles possuem um filho que é autista, e é a partir deste núcleo familiar que toda a história acontece. Mas só que a história nesse livro, ela não vai acontecer de maneira linear. Ela não é contada de maneira simples. Ela é um pouco fantástica. Ela vai envolver muitos conceitos, muitas indas e vindas. Em algum momento da história, é um spoiler, mas eu tenho que falar. Em algum momento da história, o Raj, que é o filho da família Mataro, ele vai sumir no deserto. Ele vai desaparecer no deserto. E para essa criança ser achada, a história vai começar em 1775. Deixa eu descer isso aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui. Em 1775. Com um frei que existiu de verdade, mas o autor utilizou ele como personagem do livro. E a história da busca por esse menino começa em 1775 com o Frei Francisco Garcês. Os diários do Frei Francisco Garcês realmente existem, o autor deixou claro aqui. Realmente existem, ele realmente atravessou o deserto do Colorado, nos Estados Unidos, por essa época. Mas não é só isso. A história vai passando. Uma história que começa a ser narrada no século XVIII vai atravessando os séculos em determinados momentos da história de cada período e no mesmo lugar. Ao redor dessa história existe uma construção rochosa, existe uma construção rochosa na geografia do espaço, que é um pico que tem 3 pontas apontando diretamente para o céu. E toda a história também está ligada diretamente a esses 3 picos, ao sagrado desses 3 picos. Então nós vamos encontrar aqui tribos indígenas, nós vamos encontrar aqui hippies, nós vamos encontrar aqui pessoas que fazem uso de drogas ilícitas,
nós vamos encontrar uma gama de pessoas. Vamos encontrar a formação de um culto esotérico e essas pessoas, nesses tempos determinados, estão ligadas diretamente ao desfecho da história do Raj. Em algum momento o Frei Garcês também desaparece. Ninguém sabe do paradeiro do Frei Garcês. E aí pula-se para um novo período, 1947. Dá-se um salto. Na verdade, a história começa a ser narrada. Nós vamos acompanhar a história a partir de 1947. Em 1947, depois vamos pular para 2008. De 2008, pula-se para 1778. E assim nós vamos acompanhando a história. Aí voltamos novamente para 2008. Aí vamos para 1958. De 1958, retorna para 2008. Depois vai para 1969. Aí retorna para 2008. Aí vamos para 1920. Retornamos para 2008. Aí vamos de 2008 para 1970. Retornamos para 2008. De 2008 nós vamos para 1871. De 1871 nós vamos novamente para 2008. De 2008, vou olhando aqui no livro, nós voltamos para 1920. E assim sucessivamente até o desfecho da história que se dá em 2009. O desfecho da história se dá em 2009, quando o garotinho é achado. Finalmente ele é achado. Mas reside o mistério. Porque o Raj, ele é uma criança autista. Quando ele se perde no deserto, lendo a história, quem se interessar pelo livro e procurar para ler, vai perceber que quando ele se perde no deserto, ele se perde como autista. Mas quando ele é encontrado, quando ele é descoberto, ele vai ser descoberto numa área em que é impossível ele estar lá naquele momento. Impossível ele estar lá naquele momento. E quando ele é encontrado, ele já não é mais uma criança autista. E aí o pai dele começa a desconfiar que ele não é o Raj. Que ele não é o filho dele. Porque ele tinha problema. O Raj não gostava de ser tocado, o Raj tinha problema com a alimentação, o Raj tinha problema de fala, ele não falava com as pessoas, ele tinha problema de olhar diretamente para as pessoas. Todos os sintomas que uma criança autista tem, ele tinha. Está bem descrito aqui no livro. Mas quando ele retorna diferente. Ele começa a falar, ele começa a olhar para as pessoas, olho no olho. Ele começa a ter um contato social, ele começa a ter uma vida social. E isso começa a despertar no pai dele, no Jaswinder, uma desconfiança. Será que esse menino é o meu filho? Realmente? Será que ele realmente é o meu filho? E a mãe, que é uma o pai, ele é indiano, ele é um americano, mas é indiano, né? Ele é um indo-americano, vamos dizer assim. Ele é muito cético, ele não acredita em absolutamente nada. A mãe do Raj,
A princípio, também é uma pessoa cética, ela não acredita em nada, ela não tem nenhuma ligação com alguma coisa superior, nenhum dos dois. Mas a partir do momento que o filho retorna para casa, ela começa a desenvolver uma racionalidade espiritual. Assim, de uma hora para outra. Ela começa a crer que existe uma coisa que é maior, que é superior a todos os seres humanos na face da Terra. O interessante desse livro é que ele termina deixando em aberto quem realmente o Raj é de verdade. Quem ler com atenção, no último capítulo, quando a última parte do diário do Frei Garcês é revelada, se tem um vislumbre de quem é o Raj. Ou seja, de quem o Raj se tornou no nosso tempo. O que seria o Raj no nosso tempo? Eu gostaria de falar a minha impressão de quem é o Raj no nosso tempo. Mas vou deixar em aberto para quem quiser ler o livro e quem quiser depois voltar aqui e falar sobre o que achou sobre quem é o menino Raj. É um livro extremamente inquietante de vários pontos, porque nesse livro é tratado de vários assuntos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos passar por nesses períodos da existência humana, nós vamos lidar com várias situações referentes a cada época. Tem personagens que vão história dentro, tem personagens que vão história dentro, que vão ter suas vidas resolvidas praticamente já no século XX, no século XXI, né? Tem pessoas aqui que já vão ter suas vidas, vão ter suas questões pessoais resolvidas no século XXI. O interessante desse livro é que ele parte de uma temática dos povos originários. Nós vamos nos deparar com questões espirituais dos povos originários, no caso americano do norte. Nós vamos nos deparar com a questão católica do Frei Garcês, a maneira como ele foi colocado nessa história, né, em relação aos povos americanos. Nós vamos passar pela Segunda Guerra Mundial. Nós vamos passar pelo problema que os Estados Unidos teve no 11 de setembro. Nós vamos passar pelo Barack Obama sendo eleito presidente da República, pela crise imobiliária que teve nos Estados Unidos. Muitos assuntos são tratados aqui, mas a questão principal é o Raj. O Raj é aquela criança, é o personagem central da história. Apesar de não ser o personagem central da história, ele é o elo de todas as histórias. Tudo que aconteceu por causa dele. É um livro fantástico. Muito interessante. Ó. Vou até deixar aqui. Ó. Vou deixar o resumo do livro aqui. No deserto da Califórnia, um menino de 4 anos desaparece, que é o Raj. Um rockstar britânico enlouquece em silêncio. Uma seita alienígena nasce. Uma jovem iraquiana participa de jogos de guerra. Ela também é uma personagem importante da história. Jazz e Lisa Mataro são mergulhados em um inferno público depois que seu filho Raj desaparece durante as férias da família no deserto da Califórnia.
No entanto, o Mojave é um lugar com poderes estranhos. Antes de Raj reaparecer, inexplicavelmente ileso, mas totalmente mudado, o destino desta jovem família vai se cruzar com a de muitos outros, tanto do passado como do presente, que passaram por esta estranha cidade, nos confins do deserto californiano, marcada por uma famosa formação rochosa chamada The Pinnacles, que é como se fosse 3 dedos apontando para o céu. E o Frei Garcês vai tomar como se fosse um sinal da Santíssima Trindade. Entre eles estão um missionário espanhol do século XVIII, um Messias engenheiro de aviação na Segunda Guerra Mundial e uma estrela do rock que passava incógnito pela região. Conforme suas histórias se colidem e se constroem uma sobre a outra, Deuses Sem Homens torna-se uma exploração sincera da busca pelo sentido da vida em um universo caótico. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Mas eu vou ler aqui atrás o que as pessoas leram, o que as pessoas que leram este livro acharam. Michiko Kakutami, The New York Times. Um romance de uma ambição selvagem que se desenvolve ao longo dos séculos. Salon, um romance distintamente americano, digno de comparação com o que há de melhor na obra de Pynchon e DeLillo. The Wall Street Journal. Kunstler consegue rivalizar qualquer romancista atual com a força de sua prosa e sua ousadia imaginativa. Se esse livro permanecer por muito tempo nesse coletivo literário, daqui a uns 70 anos, ele poderá ser considerado um clássico pela maneira como ele foi escrito. O autor conseguiu explorar de uma maneira muito grandiosa e criativa vários tipos de literatura. Tem um fluxo de memória aqui que é impressionante. Você está acompanhando uma coisa no momento presente, ele está narrando uma coisa ali no momento presente, você está acompanhando um personagem ali no momento presente, fazendo uma coisa, daqui a pouco você é jogado na história desse mesmo personagem em uma outra época em que aquele personagem estava passando por uma outra situação que levou ele a chegar onde ele estava antes, no momento anterior. É uma coisa assim fantástica. São Francisco Chronicle, um grande livro, inovador e questionador, de uma beleza profunda. The Washington Post. Que viagem! Esse é um livro em que monges do século XVIII vagam pelo Mojave com hippies alucinados do verão do amor. Um livro em que nativos americanos à beira do abismo, no crepúsculo de uma cultura moribunda, tentam bravamente salvaguardar seus mitos de antropólogos de uma mentalidade literalista implacável. Há veteranos cínicos da Segunda Guerra Mundial, soldados-durões recém-retornados do Iraque, comuneiros arruaceiros, banqueiros acabados, croupiers chapadas que só pensam em onde encontrar o próximo baseado ou um lugar para encostar o saco de dormir. Aqui tem morte, sexo e rock and roll. Tudo isso, por mais aleatório que pareça, compõe uma ode apropriadíssima para esse mundo conturbado. E Salman Rushdie, que escreveu Versos Satânicos, ele simplesmente disse extraordinário, porque realmente este livro é extraordinário. Como eu já disse, se daqui a 70 anos ele ainda estiver no meio literário, ele poderá ser considerado, ele poderá entrar para o hall dos clássicos. Então, Hari Kunchru poderá ser celebrado como um escritor de uma obra clássica, porque o livro realmente é muito fantástico, muito bem escrito, muito bem pensado. É um livro que você vai ler uma vez, você vai ler 2 vezes, você vai ler 3 vezes, você vai ler 4 vezes e vai sempre descobrir
alguma coisa nova. Ele vai sempre te trazer uma coisa nova, um questionamento novo, porque tem muitas coisas desveladas e tem muitas coisas veladas. Esse foi o meu primeiro livro de janeiro desse ano, né? Janeiro de 2023. Eu comecei no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro. Terminei ontem e já estou pensando em quando vou relê-lo novamente, porque realmente não sei se vou encontrar uma escrita atual que supere esse livro aqui, esse autor, a escrita desse autor. Ele é um livro inglês, de literatura inglesa. Não é nem literatura americana. É literatura inglesa. Quem fez a tradução? Já Adriano Scandolara, Nossa Cultura. Esse livro aqui é de 2000 e... Deixa eu ver aqui, 2013. Esse livro aqui é de 2013. E tem muita coisa a dizer sobre a nossa busca pessoal por respostas que muitas das vezes nós nem precisamos delas. E é isso. O próximo livro, não sei qual vai ser, não posso nem dizer que eu vou ler qual, eu posso dizer que eu ainda continuo lendo Bell Hooks, Ensinando Pensamento Crítico, que também eu comecei alguns dias depois desse. Vou continuar lendo. Qual será a próxima grande leitura? Eu não sei. O que eu sei é que esse livro aqui foi 5 estrelas no Scooby. 5 estrelas. Assim, sem pensar, sem parar para analisar, sem nada. Se eu fosse analisar o objeto em si, eu poderia ter dado um pouco menos, porque tem alguns erros. Eu não sei se eu posso considerar erros, né? Mas tem algumas frases que parecem que estão meio fora de lugar. Mas pela história em si, pela obra, foi 5 estrelas sem pensar. E é isso. Vamos ver qual será o próximo livro, depois de Bell Hooks. Também devo terminar, espero terminar por esses dias e fazer uma resenha leiga, assim, rápida, que nem eu fiz desse. Eu gostaria de ter feito uma resenha melhor, mas para tentar fazer uma resenha melhor desse livro, eu teria que dar muitos spoilers. E já dei um, né? Então é melhor, já deixei um spoiler aí, então é melhor eu me segurar, para não contar a história toda. E é isso. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Compartilha se quiser. Se achar necessário compartilhar. Eu gostaria que vão atrás desse livro, dessa história, desse romance, dessa ficção científica, sei lá como vocês queiram chamar isso aqui. E fui!